AM 640. Rádio Bandeirantes. Agora 10h46, já está na linha conosco o Júlio Prusch, que está fazendo o lançamento do livro Como Ser Profissional, Como Ser um Profissional, ANTA ou Não. Júlio, bom dia. Bom dia, Zé Aldo, tudo bem? Graças a Deus, é um prazer em ouvi-lo. Qual é a sua atividade mesmo, Júlio? Eu sou diretor-presidente de uma transportadora transporte e logística aqui da cidade de Novo Hamburgo, que tem unidades em todo o Brasil nos polos calçadistas. Ah, é a Transduarte? É a Transduarte. Transduarte. E como é que tu chegou a essa obra? O que te levou a isso? Muito bem, Zé Aldo. O que acontece é o seguinte, há uns 3 anos atrás, eu comecei a perceber que nós tínhamos um acontecimento, vamos dizer, que eu achava que era apenas no Brasil, que depois eu constatei que é no mundo inteiro, que é o advento aí da identificação da geração Y e da geração X, né? Ou seja, o modo como os jovens estão se comportando, né, no trabalho e na sua vida pessoal também, a partir da internet, vamos dizer assim, né? São jovens que já entraram, são chamados geração da internet. E aí eu estudando isso, eu descobri que o comportamento era basicamente igual, né? Jovens descomprometidos, jovens que ficam muito pouco tempo, permanecem muito pouco tempo nas empresas, jovens que acham que já sabem tudo que é necessário e que as empresas têm que descobri-los, né? As empresas têm que descobrir que eles são tão bons quanto acham que são, né? Ou seja, uma atitude, vamos dizer assim, que não combina com quem quer seguir uma carreira, com quem quer conquistar alguma coisa em termos de termos profissionais. A isso denominamos geração Y? Geração Y, geração Y, e pega uma parte da geração X também, tá? Eu diria que são, assim, jovens que estão aí na faixa dos 17 até os 30 anos, vamos dizer. Tu estás falando, e eu estou lembrando aqui, de um colega nosso que trabalhou conosco, já não está mais, certa ocasião ele estarrecido contava, coisa de meses, não faz muito tempo não. Ele estava fazendo uma avaliação com vários jovens meninos que chegavam aqui para estágio na área do esporte da Rádio Bandeirantes. E aí perguntava a todos, pergunta padrão, por que você acha que merece essa vaga? E muitos deles diziam o seguinte, um chamou porque falou de maneira enfática. Não, é porque eu tenho que ser ouvido, eu tenho muita coisa para dizer. E é mais ou menos ou bastante isso do que tu estás nos falando, né? Exatamente. Quando eu fiz a identificação, vamos dizer, desse comportamento, Zé Aldo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, puxa, eu preciso tentar ajudar esse jovem, né? Eu tenho 2 filhos, um menino de 22 anos, 21, 22, e uma menina de 28, e eu, claro, dentro de casa eu estou permanentemente orientando eles, né? Para que eles não entrem nessa seara, porque, claro, nós não estamos falando de 100% dos jovens, nós estamos falando da maciça maioria que se comporta assim, né? Então, eu cheguei à conclusão que eu devia fazer uma palestra sobre isso, e aí eu escrevi a palestra, Como Ser um Profissional ANTA ou Não, onde eu faço uma analogia entre 2 animais, por isso ANTA. Então, a analogia é a seguinte, como se comporta a ANTA, o animal ANTA, e aí eu comparo isso com o comportamento desses jovens que não estão conseguindo seguir carreira, vamos dizer, não estão conseguindo se dar bem no trabalho. E contraponho isso com o outro animal, que é o golfinho, que é o animal mais inteligente do planeta, e que tem, digamos assim, uma série de comportamentos que coadunam com o comportamento que a gente deseja como executivos que os nossos jovens tenham. Então, por exemplo, o golfinho é um animal que é generoso. Então, ele tudo que ele sabe, que ele aprende, ele repassa para os seus colegas, né, para os outros golfinhos. A anta, por exemplo, é um animal que costuma correr à noite no meio da mata, seguindo trilhas já descobertas, trilhas já abertas, né? Significa o quê? Então, é aquele jovem que quando tu pergunta para ele por que ele está fazendo aquela coisa, mesmo sabendo que está errado, ele responde, mas sempre foi feito assim, né? Quer dizer, ele não pensa, ele não se compromete com o resultado, né? Então, ao longo desse tempo eu resolvi fazer a palestra, só que durante as palestras sempre alguém
puxa, eu não trouxe fulano, eu devia ter trazido não sei quem, trazer o meu pessoal, trazer a secretária, trazer todo mundo, enfim, né? E aí eu resolvi, então, escrever um livro para que pudesse alcançar um maior número de pessoas. O ANTA, então, é o Maria vai com as outras? De certo modo porque ele não tem um pensamento individual, né, criativo. Quer dizer, se alguém falar que a empresa é ruim, o profissional ANTA ele vai achar que é ruim também, ele não vai pensar, nem ponderar, nem nada, né? Mas o principal comportamento do profissional ANTA, né, é o fato de ele não ter humildade, né? Então eu posso dar um exemplo, né? Tá escrito no livro. Nós tivemos uma ocasião numa das empresas que eu trabalhei, uma moça que fez 30 dias de estágio no setor de RH da empresa e pediu demissão no primeiro mês, e quando foi fazer a entrevista de desligamento, ela alegou que ela não tinha gostado porque a chefe dela, que era a gerente de RH, que era uma psicóloga já bastante experiente, havia pedido que ela trouxesse um café para elas tomarem, né? Então ela disse: eu não estudei para isso, né? Então você vê que comportamento, porque aqui na empresa, por exemplo, eu sou o presidente da empresa, eu tenho mais 2 diretores, tenho superintendentes, gerentes, e sabe quem serve o cafezinho aqui, Zé Aldo? Quem estiver mais perto da térmica, quem estiver mais perto do café. Ninguém, eu sirvo o café para todo mundo me serve, não existe isso, né? Quer dizer, isso é um pensamento pequeno, né? Uma das questões mais importantes para quem quer ser um líder, para quem quer se dar bem na carreira, é ter humildade, né? Então são comportamentos. No livro eu falo justamente sobre isso. Eu ao invés normalmente os livros são como você vai chegar ao sucesso, tudo que você precisa saber para não sei o quê. Eu faço exatamente o contrário. Eu ensino aqui como ser um profissional ANTA. Então eu tenho um capítulo que são atitudes do profissional ANTA, né, o que o profissional ANTA deve fazer, enfim, todas as lições, né, são no sentido de ensinar as coisas erradas, ou seja, tudo aquilo que os executivos não gostam, né? E depois, lá no final, daí sim, aí eu falo do profissional golfinho e por que o profissional golfinho sempre tem os melhores salários, né? Isso não é uma coincidência. Por que aqueles que têm um comportamento comprometido, né, que se preparam melhor, que se preparam mais, por que será que eles ganham mais? Por que será que as outras empresas estão sempre tentando contratá-los, né? Existe uma diferença entre um e o outro, né? A diferença pode estar não apenas na questão da qualidade, mas também do modo como você vende o seu produto. Você vende a si mesmo, porque às vezes pode ter um sujeito que ele tem qualificação, mas ele não soube abordar, não soube expor a sua capacidade, e aí acaba morrendo na origem. Eu concordo em parte com isso, porque veja, eu posso ter também alguém que tecnicamente não tenha muito conhecimento, que tem um bom marketing, um pessoal, vamos dizer assim, e ele vai em determinado momento se sobressair. Vai driblar o filtro. Oi? Ele vai driblar o filtro e vai entrar no sistema. Claro, só que ele não vai se sustentar, né, Zé Aldo? Porque vai chegar um momento que a realidade vai cair, vai aparecer, né? Quer dizer, se você é bom, se você é comprometido e tal, vai aparecer. Se você não é, você não consegue manter essa mentira por muito tempo. Eu fiz um estudo, vamos dizer assim, onde eu cheguei num número mais ou menos parecido com o do Jack Welch, o americano, né? Ele tem um estudo lá que ele fez que é um pouquinho diferente do meu, mas eu tenho dito o seguinte nas palestras, que nós temos todas as empresas, elas são divididas em 10, 80, 10, ou seja, 80% dos colaboradores são medíocres, né, medíocres no sentido de medianos, de médios, né, ou seja, são aqueles que toda a empresa precisa ter, né, que a empresa paga tudo que foi combinado com eles estão plenamente satisfeitos, fazem exatamente aquilo para que foram contratados, está todo mundo feliz. Aí nós temos 10% que eu considero que são os imprescindíveis. São aqueles que realmente despontam, fazem a diferença e que nós, executivos, né, de gerência para cima, supervisão e tal, fica sempre olhando. Quando aparece um jovem como esse, para vocês terem uma ideia, aqui na empresa, quando aparece alguém assim, a gente sai no tapa aqui para ser o pupilo, para a gente abraçar aquele jovem e colocar debaixo do braço e dizer, não, vou te ensinar tudo, né? Porque nós precisamos de líderes, precisamos de gerentes, etc. E tem os 10% que a gente considera que são os descartáveis. Então, qualquer problema que houver na empresa, onde ela tenha que, de alguma forma, reduzir custos, os primeiros que vão são aqueles 10% que todo mundo sabe quem são. Né? As empresas sabem quem são os medíocres, sabe quem são os imprescindíveis e sabe quem são os descartáveis. E isso funciona muito bem. Então, qual é o recado que eu dou no livro, né, para o jovem? Por favor, faça um esforço e entre nos 10% dos imprescindíveis. Muito bem. Bom, querido
Júlio Prush, o lançamento do livro, só pra gente encerrar aqui, acontece que dia, em que local, tem um evento para marcar o lançamento? Exatamente. O evento acontece no dia 30 de setembro, que é uma terça-feira, na Livraria Cultural História da Universidade Fevale, aqui na RS 239, onde fica o Teatro da Fevale. É volumoso o exemplar que você está publicando? Desculpa, não é volumoso, é grande, é pequeno, é fácil? Não, ele é fácil, eles são 120 páginas, tá? Tem ilustrações do cartunista Tacho, do Grupo Sinos, a revisão do jornalista Celso Santana. É um livro fácil de ler, eu tenho certeza que você lê com facilidade em 1 hora e meia, né? Muito bom, muito bom. Te agradeço imensamente, Júlio, muito obrigado, parabéns pela obra e muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Agora são 10h57, por aqui ficamos com o Manhã Bandeirantes. Vem aí na sequência Daniel Oliveira para a apresentação do Atualidades Esportivas na primeira edição. Até segunda, tchau!